Estamos novamente dando prosseguimento ao estudo de o livro O Autodescobrimento, uma busca interior. Enquanto isso, vamos ouvir um pouquinho a melodia. Muito bem. Prosseguindo o nosso estudo, Joana nos diz assim: não nos atrevemos a negar os fatores hereditários, sociais, familiares, na formação da personalidade da criança. No entanto, adimos que eles decorrem de necessidades da evolução que impõem a reencarnação no lugar adequado. Entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação de crescimento interior. O Jung, nesta entrevista que eu citei a vocês no vídeo passado, ele fala especificamente o quanto influi para a personalidade da criatura humana o que ela recebe na infância, junto dos seus pais. Entende? As informações, os códigos que lhe são passados, que irão eclodir lá na sua fase de adolescente ou até na maturidade. Continua. O lar, olha que importante, exerce sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Indubitavelmente, esses elementos vão marcar definitivamente a personalidade da pessoa. Isso é fato. Lá na frente, a pessoa manifesta determinada repulsa, determinada agressividade, determinada aversão ou medo, né? Que a história está ali na sua infância. Continua Joana de Ângeles. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a repercussão quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias
possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Isso, caríssimos, nós podemos apreciar no meio em que nós vivemos, nos nossos próprios familiares, entende? Nos nossos próprios familiares, nos nossos filhos. Nós não podemos ter medo de encarar essa realidade, né? A criança, o adulto, o amadurecido, o filho já amadurecido, manifestando determinado tipo de comportamento, vasculhe calma e tranquilamente. Você vai encontrar respostas lá na sua adolescência. Lá na sua adolescência. Tem um fato muito interessante, vou relatar. Certa feita, um amigo muito querido chegou para mim e falou, muito preocupado, né? Me procurou, falou, Fran, eu não estou sabendo como lidar com uma situação dessa. Eu tenho meu filho foi com um amigo muito responsável, muito querido, para o Mato Grosso, onde ele tem fazenda, e já faz 3 meses, nós nos correspondemos, né? Já faz 3 meses, e agora chegou a hora dele fazer a sua inscrição para prestar o serviço militar. E ele está lá, entende? Eu mandei o meu amigo, que vem periodicamente, ele vai para lá todo mês, ele veio e trouxe um recadinho do meu filho, né? E o recado do meu filho, sem brincadeira, ele mandou um bilhetinho deste tamanho aqui. Deste tamanho. Ele me mostrou até o bilhete. Pequenininho. Né? Escrito a seguinte coisa. Pai, me manda as minhas roupas e me mande também os meus sapatos. Somente isso. E o pai ficou apavorado. Meu Deus, o que vai fazer? O que será isso? Ele já tinha, na época, os seus 17 para 18 anos de idade. Ia se alistar para o serviço militar. Entende? Muito bem, veio, voltou, né? Os pais eram pessoas maravilhosas, entende? Tinham os seus problemas, não tem nem dúvida, como todos nós temos, mas eram pessoas muito boas, né? Educadas, de origem religiosa, enfim, né? Muito bem. Esse filho veio, prestou serviço militar e caminhou. Só que casou, constituiu família, 2 filhos, só que não conseguiu se estabilizar juntamente com os pais. Veio morar uma vez com os pais, não se deu bem. Saiu de casa, né? Com a esposa, precisou se separar. Convive com os filhos, mas ele mora sozinho. Olha lá atrás, o bilhetinho que ele me mandou, ele não queria conviver com ninguém. Se na época tivesse pego com muito amor, muito carinho e levasse-o a uma terapia familiar, envolvesse-o em vibrações de amor, tal, para solucionar esse tipo de comportamento, né? E continua até hoje. Hoje ele já tem seus mais de 40 anos, vive sozinho, se encontra com os filhos, mas
lá na casa dele, sozinho, tudo bem, fez faculdade, trabalha, tudo, né? Mas não tem facilidade de convivência convívio social. Lá no Mato Grosso, ele se dava bem com quem? Com os colonos, com gente simples. É o que ele se predispõe. Então, veja bem, os problemas devem ser analisados. Não com medo, mas sim com a coragem de querer solucionar, de encontrar um meio para a solução. Para tudo existe uma solução. E para todo problema existe uma resposta satisfatória. Dentro da doutrina espírita, com a psicologia transpessoal, os horizontes se ampliam e a compreensão se torna bastante clara para o entendimento da problemática da nossa existência. Nós ficamos muitas vezes preocupados com coisas que não têm tanta necessidade. Se nós levarmos em consideração o Espírito Eterno, né? Levar em consideração as suas viagens transcendentais, onde ele vai somando lenta e gradativamente experiências. Voltaremos.